Sinal verde para o Flamengo. Flamengo negociando o Alan com o São Paulo e tem também dois argentinos na mira do Flamengo, duas promessas aí que pode chegar para disputar posições aí com Samuel Lino. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre uma possibilidade de Marcos Leonardo para o Flamengo aí. Flamengo ativo no mercado. Vou falar também sobre Léo Pereira, porque BAP deu aval e bateu o martelo sobre saída de Léo Pereira. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Mas antes de começarmos o vídeo, eu peço para você, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, quem não é inscrito no canal, deixe o seu like, se inscreva, acione o sino das notificações na opção todas. Eu tô olhando aqui, gente, as estatísticas do canal, a maioria, 95% dos espectadores aí que assistem o vídeo, que passam aqui no vídeo, não são inscritos. Então, se você não é inscrito, clica aí no botão se inscreva, você não paga nada, você não preenche nada. Bem, gente, vamos começar o vídeo aí falando sobre o mercado da bola já, né? Isso porque o Flamengo, ele deu o sinal verde para o São Paulo, e agora tudo depende do tricolor paulista para fechar a contratação do volante Alan, tá? O Flamengo já falou que o Alan não vai ser utilizado nessa temporada 2026, então o São Paulo vem forte aí, querendo a contratação do Alan. Por parte da diretoria rubro-negra, o Flamengo já deu sinal verde para o São Paulo, aceita emprestar o Alan com uma opção de compra. Já o tricolor paulista agora tem que correr contra o tempo para fazer ali os papéis, os trâmites aí do contrato do volante Alan. O Alan, pelo momento, ele repensou a ida para o São Paulo por conta das condições financeiras do clube, salários atrasados, dirigente envolvido com polícia, mas o jogador repensou e aceita aí ver com bons olhos uma ida para o tricolor paulista. Então, Flamengo e São Paulo se alinhando, falta só os documentos para o Alan assinar e também fazer os exames primeiro antes de assinar o documento, né, galera? Quero saber de você, torcedor, você achou bom a ida do Alan para o São Paulo? Deixa aí embaixo no seu comentário. E antes de prosseguirmos e falarmos sobre dois argentinos aí na mira do Flamengo, vamos falar primeiro sobre o zagueiro Léo Pereira. Isso porque chegou duas propostas pelo zagueiro Léo Pereira. Uma do Cruz Azul do México e a outra do West Ham da Inglaterra. O que aconteceu foi o seguinte, gente. O BAP, como o mercado está endurecendo para o Flamengo, ninguém quer negociar jogador a preço fixo, o preço que o jogador vale, só quer negociar pela multa rescisória com o Flamengo. O Flamengo também fez o seguinte. O BAP, ele avisou o José Boto, ele deu unimato aí ao José Boto, que o Léo Pereira e nenhum jogador titular do elenco titular não sai do clube pelo valor da multa rescisória, tá? Assim como o mercado lá está endurecendo para o Flamengo também não vai facilitar para nenhum clube, seja ele da Inglaterra, seja ele do México, da onde que for. Então, o BAP bateu o martelo, avisou o José Boto que o Léo Pereira só sai pela multa rescisória, tá? Os valores da proposta não foram divulgados ainda, mas chegou essas duas propostas aí, tanto do Cruz Azul como do West Ham. E o West Ham, que contratou aí o Tati Castellanos, né? Ele até no seu perfil lá, ele tirou onda do Flamengo, então por isso o Flamengo também já correu aí, já não vai negociar com o West Ham. Então, Léo Pereira fica no Flamengo a menos que o West Ham ou Cruz Azul pague a multa rescisória do jogador. Para mim, não libera fácil também não, assim como o mercado está rígido com o Flamengo tem que ser rígido também com qualquer clube, seja Fluminense, Botafogo, São Paulo, Vitória, qualquer clube, tá? Vamos mudar de assunto, gente, vamos falar sobre Bangu e Flamengo, jogo da próxima quarta-feira pelo Campeonato Carioca, é o jogo da primeira rodada, né? A gente sabe que Portuguesa e Flamengo vai abrir domingo aí, né? O jogo da estreia do Flamengo, mas o jogo de estreia mesmo será Bangu e Flamengo na quarta-feira. O jogo de Flamengo e Portuguesa, ele foi antecipado do dia 30 de janeiro para o dia 11, que será no domingo, tá? E esse jogo entre Flamengo e Bangu, ele será em Moça Bonita. Lembrando que o Flamengo, as 3 primeiras rodadas, joga com um time alternativo, time sub-20. Então esse jogo vai ser em Moça Bonita, no estádio do Bangu. Lembrando que lá o Bangu está fazendo algumas reformas também no estádio Moça Bonita, nos vestiários, tá? Então o Flamengo vai jogar no interior do Rio de Janeiro
contra o Bangu lá em Moça Bonita, jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Como eu falei para vocês, lembrando que Flamengo e Portuguesa joga agora neste domingo, mas é jogo antecipado lá do dia 30, da terceira rodada do Campeonato Carioca, por conta aí da final da Supercopa do Brasil contra o São Paulo. Agora vamos falar de Marcos Leonardo, porque o que acontece é o seguinte, gente. Marcos Leonardo, ele virou um nome aí de última hora no Flamengo, né? Com a negociação com o Cruzeiro encerrada, o Marcos Leonardo ele virou uma opção aí para o ataque do Flamengo. O que acontece é o seguinte, Marcos Leonardo ele não está sendo utilizado muito lá no time do Al Hilal, e o time saudita ele vê uma possibilidade de vender o atacante para outro clube. O que acontece é o seguinte, o Al Hilal ele quer contratar o Robert Lewandowski do Barcelona para ser esse atacante do time do Al Hilal, e sendo assim o Marcos Leonardo ele pode assinar com outro clube. O que acontece é o seguinte, além do Marcos Leonardo ele não está tendo muito espaço no time do Al Hilal, o Lewandowski vindo ele ocupa mais uma vaga de estrangeiro, ou seja, o Al Hilal terá que se desfazer de mais um estrangeiro que pode ser aí o Marcos Leonardo. Então seria uma boa para o Flamengo tentar um empréstimo com opção de compra, e daí ver se o jogador vai se adaptar ao Flamengo, ver como que vai ser a sua primeira temporada, como que ele vai reagir aos jogos, né? Daqui, porque o calendário brasileiro é muito insano. Então, dentre essas e outras opções, o Marcos Leonardo ele pode aparecer aí como uma grande opção para o ataque do Flamengo. Eu, se eu sou o BAP e o Boto, eu vou lá no Al Hilal e falo, ó, vou fazer aqui uma pedida, um empréstimo com opção de compra, fixado aí em 25 milhões de euros, 30 milhões. Traz o jogador, se ele bater algumas metas e bônus, ele será contratado. Se não, ele volta para o Al Hilal de volta. Se eu sou o BAP ou o Boto, eu faria isso, porque daí você teria um atacante. Lembrando que o Marcos Leonardo não é um atacante das características que o Flamengo procura, porque o Flamengo procura um atacante de mobilidade. Dentro da diretoria, entende-se que Marcos Leonardo seria tipo Pedro, um jogador fixo que joga como pivô. Então, vamos ver o que vai acontecer aí com essas negociações. Vamos falar agora sobre dois argentinos aí na mira do Flamengo, duas promessas do futebol argentino. Entre elas, meus amigos, está o jogador do Godoy Cruz, que chama-se Andino Santino, jogador de 20 anos, que é tratado aí como uma promessa do futebol argentino, e ele desperta interesses de clubes grandes, como o Genoa da Itália, e entre eles ali outros clubes como o River Plate, também do próprio River Plate da Argentina, também demonstra o interesse no Andino Santino. Lembrando que o Andino Santino, ele é um ponta esquerda que joga ali, tem as mesmas características do Lino, do Cebolinha, é jogador naquela posição, a ponta, jogador de 20 anos, muito jovem. O outro é o Alejo Cruz. Alejo Cruz, ele é jogador do Tottenham. Eu quero pedir desculpa aqui, gente, não é Alejo Cruz, é Alejo Vélez. Ele é jogador do Tottenham e está emprestado ao Rosário Central. O jogador tem 22 anos, também é uma promessa do futebol argentino, e é um jogador ali também com essas características do Andino Santino, que joga ali meio pela ponta, voltando ali para o meio, aquele jogador de mobilidade. Então, o Flamengo tem essa opção também do Alejo Vélez, né, um jogador aí que o scout do Flamengo avalia como uma ótima opção ali. Então o Flamengo está procurando essas promessas. Alejo Vélez tem 22 anos, e o Andino Santino do Godoy Cruz ele tem 20 anos. Então duas promessas do futebol argentino. Lembrando que o Alejo Vélez ele está emprestado pelo Tottenham ao clube do Rosário Central. Já o Andino Santino, ele é jogador do Cruz Azul, do Godoy Cruz, e é uma promessa aí do futebol argentino, né? Vamos esperar para ver o que acontece, gente. O que acontece é o seguinte, a janela de transferências não está sendo fácil para o Flamengo. As movimentações do Flamengo, elas estão estagnadas, porque nenhum clube quer liberar jogador fácil para o Flamengo, porque não quer reforçar um rival direto, ainda mais da potência que é o Flamengo
no futebol sul-americano. Gente, dito isso, vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês. Saudações rubro-negras. Te amo, Mengão.